Olá, tudo bom com você, meu amigo? Mais um Top 10 pra conta e agora sobre um tema muito pedido por vocês e também um pouco bizarro. Vamos falar de mortes hoje. Quando o assunto são cenas marcantes na ficção, muito provavelmente algumas mortes vão estar aí no bolo, porque pegando em um contexto de anime e mangá, morte é algo muito importante e até mesmo interessante para desenvolver ou aprofundar uma história. Ainda mais quando a gente tá falando de obras shonens, battle shonens, que são mais leves, voltadas para o público infanto-juvenil, e é sobre isso que iremos falar hoje. Obviamente, falar de mortes em alguns animes é um spoiler fudido, então não se preocupa, porque aqui na linha de duração tá tudo muito bem separado, então é só você bater o olho e ver se é uma obra que você ainda vai ver ou não quer receber spoilers, é só você pular, tá bom? Considerando que esse é um vídeo top 10, é tudo baseado inteiramente na minha opinião e na minha experiência, ou seja, vão ter várias obras que provavelmente você viu e eu nunca vi, portanto é impossível botar elas no meu top 10, certo? Além de que se você discordar inteiramente do meu top 10, que bom, deixa nos comentários o seu, tá bom? Só cuidado com os spoilers. E por falar em spoiler, geralmente eu gosto, né, nos top 10 de dar menções honrosas, mas a mera menção honrosa já é um spoiler, né? Além de que eu botei uma regra aqui que eu não posso repetir mortes da mesma obra. Eu tenho que escolher uma morte daquela obra, porque senão ia congestionar o top 10, ia ficar, sei lá, 3 posições de Hunter x Hunter, One Piece, Jojo, eu não queria isso. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Começaremos então pelo top 10 animes. Em 10º lugar, vamos para um anime da, entre aspas, nova geração, Jujutsu Kaisen, onde iremos no que é pra mim top 3 melhores arcos de animes da nova geração, que é o arco de Shibuya. Esse arco, ele tem a característica de ser bem mais sério, bem mais profundo do que os demais, e também por ter várias mortes. Porém, a morte que eu quero falar aqui é a morte de Nanami Kento. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre Nanami, onde eu comento sobre a morte dele e como principalmente o anime foi responsável por transmitir muito do sentimento daquele personagem e a hora da sua morte. Para mim, Nanami incorpora perfeitamente o que é o mundo de Jujutsu Kaisen. Um cara normal que por causa do destino e coisas do tipo foi levado para a sociedade Jujutsu porque calhou dele ter poderes Jujutsu. Mas ele vendo quanto aquela vida era uma merda, que os amigos dele morriam à torta e à direita e qualquer momento seria ele tenta abandonar essa vida, vai trabalhar com uma pessoa normal, sendo que infelizmente ele é condenado a ver maldições. E aí, de maneira simbólica, vendo ali, né, uma maldição no ombro de uma padeira, ele tem que escolher se ele ignora essa vida ou se ele lida com aquela maldição e aceita voltar para aquela sociedade. Então o Nanami para mim sempre foi um personagem muito real, eu acredito nele, eu consigo me identificar muito com ele. E a morte dele é muito inesperada. Para começar, ele sendo queimado pelo Jogo, que aparece do nada, e depois disso ele vagando sem rumo e virando um alvo do Mahito para afetar a psique de Yuji Itadori. Então ele tem sua luta final contra várias criaturas, enquanto na consciência dele ele tá em uma praia na Malásia curtindo suas férias eternas. E ele morre como ele tentou viver, com uma pessoa boa tentando dar algum significado para a nova geração que está condenada a viver nesse mundo de merda. A morte dele é muito bem feita, talvez seja uma das coisas que Akutami já fez que eu mais goste, e por isso essa cena icônica tinha que estar aqui. Em nono lugar, vamos para a parte 2 de Jojo, Battle Tendency, e eu nem preciso falar nada, né? Com esse grito, Joseph fala por todos nós o que foi perder César Zepelli. As adaptações de Jojo, né, da parte 1 à parte 6, tem várias mortes icônicas, mortes que mexem com a gente. A própria morte do Jonathan na parte 1 é bem impactante, né, bem fora da caixa para a época que foi lançada. Mas a parte 2 foi uma revolução de Jojo, né? A parte 1, ela é muito especial, é a clássica batalha do bom contra o mal, né, algo muito mais raso, obviamente que a gente caça profundidade, sendo que para o telespectador comum ela não passa muito disso, e até por isso que ela não é muito bem falada pelos outros, né? É considerado quase como um batismo você ter que passar pela parte 1. E a parte 2, na minha opinião, ela tem um ritmo muito melhor, o protagonista é muito mais cativante, a gente adora o Joseph Joestar, e principalmente a relação que ele tem com o seu Joe Bro, que é o César Zepelli, porque em comparação com a parte 1, que é o William Antônio Zepelli, ele é um mestre
mestre do Jonathan, tem uma relação ali de mestre, pupilo, uma relação de autoridade, mas o Joseph e o César, eles estão mais ou menos no mesmo nível, aprendendo ali com a Lisa, e eles inicialmente não se gostam, eles se bicam pra cacete, mas por estar no mesmo lugar e serem forçados a batalhar juntos, eles criam esse laço difícil de quebrar. E o César Zeppeli, ele é uma antítese do William. Ele não é um cara honrado, um cavalheiro, ele é mulherengo, ele é arrogante, ele tá meio que pouco se fudendo, e é exatamente essa personalidade dele que causa morte contra o Amo. Mas nos seus momentos finais, ele fazia aquela manobra de tirar, né, o piercing do Amo e confiá-lo ao Joseph, que ele sabia que ia buscar, e tendo aquela morte pra lá de simbólica, com um destroço com formato de cruz caindo nele. Eu acho que impactou todo mundo que tava vendo essa parte e realmente fez a gente ver com mais afinco até o final. Em oitavo lugar, vamos para Full Metal Alchemist Brotherhood, porque temos que falar da morte de Mace Hughes. Os primeiros episódios de Full Metal pra mim são excelentes porque eles mostram aquele universo de uma maneira que não é escrachada, entende? Quando a gente vê, por exemplo, a trama do Show Tucker e a quimera que ele faz com a própria filha e cachorro, aquilo ali é uma demonstração de como funciona a dinâmica dos alquimistas, daquela cidade, daquele governo. E a morte do Hughes é pra mostrar que mesmo esse anime tendo esse traço bonitinho e se considerar um Battle Shonen, e esse cara ser aquele malandro mais NPCzão, que tem uma família, tem uma filha, tem uma mulher, é um cara de boa com a vida, ele não é mega forte nem nada do tipo, mas ele vira alvo dos pecados, né, da inveja, e morre daquela maneira traumática na cabine telefônica de maneira sádica. Isso acontece literalmente nos primeiros episódios, é muito fora da caixa, além de desencadear uma das melhores cenas que a gente tem nos animes, que é o enterro dele com o Roy Mustang fazendo a cena da chuva, né? Em sétimo lugar, vamos para Cyberpunk Edgerunners, falar da morte do protagonista David Martinez. Eu já fiz um vídeo sobre essa obra, né, como criar um romance, e pessoalmente eu sou uma pessoa assim viciada na maioria das obras que abordam o gênero cyberpunk, e eu acho que Edgerunners acertou em tudo quando o assunto é ambiência, tensão, universo, ele engloba tudo isso muito bem, e o protagonista David Martinez é um dos que mais representa isso, né? Ele é um garoto afetado por a sociedade extremamente desigual, que depois de viver certos traumas e se considerar sozinho no mundo, sabe que o único jeito de continuar é ganhar dinheiro e fazer isso contra a sociedade, né? Se tornar um criminoso, um mercenário. E pelo fato de ser dotado fisicamente, aparentemente conseguir controlar o exoesqueleto lá fudido com maestria, mesmo sendo tão novo, ele acaba ficando viciado nisso, viciado em implante, viciado na tecnologia que invade o corpo dele. E isso é uma parada bem interessante quando a gente vê num contexto anime, né, onde o protagonista ele é dotado de um poder especial, ele tem o potencial infinito, e em Edgerunners isso é tratado como um problema, né? O David ter tanto potencial que faz ele se sentir invencível e indestrutível e faz ele endoidar completamente no final. E o último episódio dessa série é um deboche com a luta dele contra o Adam Smasher, toda a questão de ele utilizar o fio de sanidade que ele tem pra salvar a Lucy, o seu grande amor, e tendo as memórias da sua mãe, e no final, mesmo ele tendo todos os implantes e se tornando um bicho, ainda assim ele é um verme pro Adam Smasher, realmente aquele bicho bizarro que desde o primeiro episódio foi citado. Ele é um cara que vai derrotar o protagonista, não vai ter uma luta épica que o David vai sair vencedor porque não tinha mais pra onde ir. Cyberpunk Edgerunners é uma obra corajosa como qualquer obra de cyberpunk tem que ser. Em sexto lugar, vamos para a morte que mexeu bastante com o Dantezinho de 15 anos de idade. Vamos falar da morte de Ellie em Death Note. Ellie percebendo que tem algo de errado, que o plano do Light, e finalmente as suspeitas dele se confirmam. Esse cara do meu lado é o Kira desde o início. E a cara dele, junto com a cara sádica de Light Yagami, é de partir o coração. E eu já falei isso antes, é aí que essa porra deveria ter acabado, cara, com a morte do L. Ela é tão impactante, vendo tudo que a obra foi, né, todo esse jogo de gato e rato, desse xadrez mental dos dois, que depois dessa cena já era, o L morreu, mas o Light
perdeu, porque agora não existe mais Light, existe só o psicopata Kira. Todo aquele senso de justiça que ele tinha, que obviamente ele já tinha, né, mostrado que não era isso, mas é nesse momento, matando o cara, que ele nutriu certa relação desde o início e via como igual, e ele se perde completamente. Esse seria um final perfeito. Em quinto lugar, ocupando aqui a posição de One Piece, é assim, eu poderia falar de vários personagens aqui, sendo que eu vou falar de um só. Vou falar do momento que todos nós choramos por causa da merda de um navio. A, entre aspas, morte do Going Merry é um dos momentos mais insanos que uma obra já conseguiu mostrar. Quando a gente para pra pensar, e pensa até mesmo no meme, né, de que One Piece fez você chorar por causa do navio, olha o quão grandioso isso é, cara. Em obras de ficção, uma das coisas mais difíceis de fazer é tornar algo inanimado um personagem. Mas o Going Merry teve um trabalho tão meticuloso, né, em toda a sua jornada, dele ser um presente da galera lá da Kaia e por isso o Zop ter um apreço especial com ele. Eles todos usarem esse barco de uma maneira que não é só um navio como o Thousand Sunny, por exemplo, é literalmente uma casa no mar, onde todos eles ali são uma família, todos interagem, todos têm sua parte, e principalmente o tratamento que o Going Merry tem em Skypiea com a entidade Klabautermann, né, que é a entidade que conserta os navios das pessoas que amam os seus navios, e quando eles chegam a Ter Seven e tem que mudar o navio, e aí isso desencadeia a luta de Usopp contra o Luffy, e depois a chegada de Sogeking, que vai pra Enies Lobby, toda aquela merda que acontece, e depois a despedida do Going Merry. Meu amigo, quando o Luffy botou fogo naquela merda, tudo bem, tudo normal, mas quando a gente ouve essa voz, eu lembro que eu chorei que nem o Usopp nessa cena aí. Em quarto lugar, vamos falar de uma morte que na verdade é potencializada por algo que vem antes. Vamos falar de Erwin Smith em Attack on Titan. Estamos falando do momento onde tudo está perdido. O Titã Bestial, o famoso macacão gigante, está jogando pedra doidado. Ele é absoluto, não tem como ir contra ele. Então Erwin forma um plano que o Capitão Levi vai indo pelos titãs e vai alcançar o Titã Bestial. Mas para isso, a Legião de Exploração, Legião de Reconhecimento, tem que servir de isca para não verem, né, o Levi chegar. Então o Erwin, diante de todos esses jovens, pessoas que, cara, nem tinham completado 2 décadas de vida, ele faz o discurso na qual qualquer um iria pra guerra com ele, e galopando para a morte, ele faz mais discursos inflamados que faz qualquer um entrar em frenesi, e ele no fim cumpre o seu papel. Esse momento todo é muito icônico, e terminar com ele sendo morto pelas pedras, de que não é só porque ele é o comandante Erwin que ele saiu sem arranhões daquela merda, ele morreu também, ele acreditava naquilo que ele estava falando no seu discurso, e ele vai morrer com eles. Em terceiro lugar, vamos falar com a única morte que mexeu comigo em um ponto meio específico que eu até nem gosto de lembrar. Vamos para Devilman Crybaby, que inclusive fiz um vídeo aqui no canal sobre, um vídeo que eu gosto muito, meio que resumi a obra inteira, dei meus inputs, eu gosto muito desse vídeo. E no último episódio vemos a morte bizarra de Miki Makimura, a melhor amiga do protagonista, que foi acusada de ser uma aliada dos Devilmans, né, de pessoas que estavam sendo marginalizadas como demônios e tal, e ela é uma vítima do ódio da sociedade, uma vítima do linchamento virtual. E por mais que Devilman, o mangá, seja uma obra bem antiga e tal, Devilman Crybaby eu acredito que traduziu e atualizou muito bem a questão de como a Miki se torna um alvo, algo extremamente atual. E a forma como ela é morta, né, a barbárie, a selvageria, morta inclusive por pessoas que ela confiava, que estavam na casa dela, que estão completamente tomadas pelo ódio. Essa foi a cena que me deixou meio que muito fudido de cabeça. Eu lembro que, tipo, caralho, eu tive que dar um tempo depois de ver esse episódio, e a primeira vez que eu vi Devilman Crybaby, eu vi os 10 episódios de uma vez só, então imagine o dano que fez na minha mente. Em segundo lugar, é meio óbvio, né, se não tivesse aqui o mundo iria me xingar, a morte que acho que pegou todo mundo, sem exceção, a morte de Jiraiya Sensei. Vocês me conhecem, obviamente eu tenho 1 milhão de ressalvas com Naruto Shippuden, mas a morte de Jiraiya é uma das paradas mais impactantes que a gente poderia ver em um Battle Shonen daquela época. Toda a relação criada do Jiraiya com os fundadores da Akatsuki, Yahiko Nagato e Conan, e a luta deles, né, o Pen tendo essa provação com o seu antigo mestre, né, meio que matando o Jiraiya, eu vou ter aquilo que é preciso
preciso para fazer o mundo conhecer a minha dor. E é a morte de um dos personagens mais queridos que a gente já viu, né? O Jiraiya é muito legal, tudo bem que a gente gosta bastante do Kakashi, sendo que o Jiraiya passou, né, o time skip com o Naruto. Ele é um dos 3 grandes sanins lendários, a gente amava ele. Eu pessoalmente sempre adorei o vínculo que o Jiraiya tinha com o mundo dos sapos e depois o vínculo passado para o Naruto. Eu sempre achei o modo Senin um dos power-ups mais incríveis dos animes. Eu acho que é algo que impregnou na mente e no coração de todo mundo que acompanhou essa obra e, obviamente, pelo lado icônico, ele tinha que estar aqui. Porém, em primeiríssimo lugar, sendo previsível como sempre, vamos falar do arco das Fugas Quimera, vamos falar da morte do rei. Eu, sinceramente, já perdi as contas de quantas vezes eu já falei desse momento, né, da luta do Netero contra o Meruem, e como eu fiquei indignado que depois que o Netero se mata, o Meruem é ressuscitado pelos guardas reais, e aí eu fiquei tipo, cara, como assim, mano? Os caras ressuscitaram o rei, o Netero morreu pra porra nenhuma, vai tomar no cu. E aí tem toda a questão do Meruem renascido, ele voltando, ele ouvindo a palavra Komugi e ele lembrando de tudo, voltando à sua humanização, e ele morre de uma das maneiras mais bonitas que eu já vi, né? O rei das formigas quimera, o cara que deveria ser o monstro que quer matar todos os humanos, morre junto de sua amada, fazendo aquilo que ele ama, decorrente do veneno barra radiação da bomba dos humanos. Oferecendo de novo aquele questionamento de todo o arco, né? O que é ser humano, o que é ser um monstro, e como a humanidade e a monstruosidade está muito mais próxima do que a gente imagina. Essa morte por si só, né, a cena de Meruem morrendo com o Komugi já merecia o posto aqui, mas além disso, de ter esse contexto, de ter esse trabalho de paralelos, essa alegoria insana, é praticamente injusto com as outras mortes. O que Yoshihiro Togashi conseguiu fazer com esse personagem, eu acho que vai demorar muito para outro mangaka, outro autor fazer algo parecido. Agora vamos para o top 10 mangás. Em 10º lugar, eu vou ter que ser um pouco polêmico aqui e colocar a morte de Satoru Gojo. Eu já falei da morte do Gojo e como influenciou a obra como um todo no meu vídeo, né, do Quando o Autor Cria um Problema, que vocês adoraram, e particularmente eu acho essa morte ruim. Ela é no mínimo apressada na minha opinião, mas eu acho que ela tinha que estar aqui pelo aspecto icônico que ela conseguiu. Literalmente, pessoas que remotamente conhecem anime e mangá muito provavelmente receberam esse spoiler da morte do Satoru Gojo. Gostando ou não, eu sinto que é uma das mortes mais icônicas que a gente tem atualmente, né? Se tratando de obras da nova geração, eu acho que é a mais icônica. E é como eu falei no meu vídeo, Satoru Gojo, ele sequestrou a obra para si. Ele é um personagem que sempre roubava a cena, ele se tornou um problema pro GG Akutami de como eu vou conseguir trabalhar esse cara. E a morte dele, como foi feita, acredito sinceramente que não agradou a maioria das pessoas. Não vou falar que agradou todo mundo, porque sempre vai ter fanboy pra defender e o caralho. E que fique bem claro, o meu problema não é o Gojo ter morrido pro Sukuna, e eu sou Team Gojo, nossa, o Sukuna não poderia ter matado, blá blá blá. Gente, eu tenho 23 anos, eu não tenho mais idade pra isso. Mas o meu problema com essa morte é que ela é objetivamente mal feita, sendo que mesmo assim ela teve a popularidade, fama e reconhecimento que teve, e por isso ela não pode não estar no meu top 10. Pelo lado de se tornar algo extremamente viral e icônico na comunidade, que furou a bolha de uma maneira absurda, ela merece seu posto aqui, por incrível que pareça. Em 9º lugar, vamos para Tokyo Ghoul-Re, uma obra que eu tenho várias críticas sobre, principalmente no final, mas tem uma coisa que eu gosto e que eu acredito que Suishida, o mangaka da obra, fez sabendo desde o começo o que ela seria. Infelizmente eu não posso me alongar, porque vocês sabem o que acontece, né, para quem fala de Tokyo Ghoul no YouTube. Mas a morte do mais forte, Kishou Arima, é muito foda. Principalmente comparando com a posição anterior, eu acredito que Suishida lidou com a morte desse personagem de uma maneira muito fora da caixa. Porque a gente tá falando do momento que o Kaneki tá fazendo ali a sua revanche com o Arima, né? O mangá de Tokyo Ghoul termina com essa luta, né? Com o Kaneki versus Arima. E agora a gente vê essa revanche depois de bastante tempo. E ali eles dois trocando golpes e tal, e o Arima vendo que, cara, esse moleque não vai ceder e ele não vai matar. Ele vê
vendo que não pode vencer essa luta e que não quer matar o Kaneki, que foi o seu discípulo, ele se mata na frente dele. E no seu leito de morte, ele revela basicamente tudo que a gente precisa saber, que ele era um meio humano, meio Gol, e que ia morrer subitamente de velhice a qualquer momento por ter contraído glaucoma. Então ele revela 1 bilhão de informações importantes para o Kaneki continuar sua jornada, e tem, né, a despedida do mais forte, esse personagem que a gente viu que era uma parada totalmente idealizada, um cara foda pra caralho, e ele morrer dessa maneira eu achei, na minha opinião, muito bem pensado, então tinha que estar aqui. Em 8º lugar, vamos para Berserk, vamos para a Era Dourada com a morte de Judo. O Judo, pra mim, é um dos meus personagens favoritos da obra. Eu adoro a personalidade dele e principalmente a dinâmica que ele tem dentro do bando do Falcão, principalmente com Guts e Casca. E quando o Eclipse começa, né, a mando de Griffith, e os demônios começam a, né, a matar cada um dos bandos do Falcão, a primeira coisa que o Judo faz é tentar salvar a Casca de uma maneira ou outra, e os demônios tentam atacar, e ele se coloca na frente da Casca pra salvar ela de qualquer maneira. Ele sabe que ele é só um garoto e Casca pode ser muito mais. E então, já nas últimas, completamente fudido, ele só pede pra essa mulher ir embora, vai logo. Casca se recusa e vai tentando levar ele no meio desse pandemônio, e Judo pensa que ele fez o que ele queria fazer, mas eu não consigo falar o que eu queria dizer, porque pra você eu tenho algo a dizer. E ele diz: fico feliz em ver você chorar, em vê-la chorar pela morte dele, né? Em saber que no fim ele foi amado, ele teve amigos e que ele tá morrendo pra salvar essa amiga. Mas será que essas são as minhas últimas palavras? Porque no fim você me viu com uma pessoa útil. Ele então desaba do ombro de Casca, morrendo de uma vez por todas, achando que com isso ele salvou a sua amiga, achando que com isso ele garantiu o seu futuro. Mas a verdade é que seus esforços não duraram muito, porque os demônios chegaram e Casca vai sofrer o que ela sofreu. A morte de Judo é boa e ruim. É boa no sentido de que ele morreu achando que ele salvou a Casca, né? Achando que ela estava protegida, achando que ele fez o melhor. Mas é ruim porque a gente sabe que seus esforços foram em vão e Casca, né, sofre o que sofre. Então, por ter esse gosto amargo e a gente subitamente nos despedir desse personagem tão foda nesse evento tão súbito que é o Eclipse, pra mim esse personagem que eu me identifiquei tanto tinha que estar aqui. Em 7º lugar, vamos para o último arco de Monster, Hohenheim, a pacata vila que se tornaria um inferno, e uma das vítimas dessa epopeia é Wolfgang Grimmer. E eu não quero me estender porque eu estou trabalhando num vídeo sobre o Wolfgang Grimmer, então eu não quero falar mais do que isso, mas saiba que ele merece esse posto. Em 6º lugar, vamos falar de Geist em Pluto. Eu já falei dessa morte no vídeo Como Criar uma Tragédia, onde eu falo, né, um pouco da história do Geist e como ele encontra o seu final de uma maneira completamente traumática. E a história desse personagem é, assim, tremendamente triste, principalmente quando a gente lembra que ele é um robô tentando entender o que são emoções e sentimentos, e ele aprende isso de uma das piores maneiras possíveis, né? Por toda a história tem essa questão de que as memórias dele, os sentimentos dele são apagados pelos seus contratantes que querem que ele seja só um robô policial. E com isso ele esquece várias coisas que foram gatilhos emocionais para ele, como a adoção do seu filho, a vivência que ele teve com ele ter ferido uma das principais leis da robótica e ter matado um humano. E ele encontra sua morte de maneira traumática, morrendo para um robô criança que lembra o seu filho que ele tinha esquecido, em um estado mental completamente fatigado, onde ele tinha passado por um dia horrível, e ele morre dessa maneira, cruel, sádica, por um robô controlado remotamente com a feição de uma criança, representando assim a morte da inocência, que nós somos tão gananciosos que humanos querem os sentimentos e emoções para eles sentir, e robôs não podem sentir isso. E esse é o preço para aqueles que se rebelam. Em 5º lugar, vamos para Kingdom, porque temos que falar de General Oak. Também temos um vídeo dedicado ao Oak aqui no canal. E galera, o General Oak, ele é como
como se fosse o Gojo do universo de Kingdom. Ele é bizarramente poderoso, ele é alguém que quando chega em um lugar, ele desbalanceia completamente aquele lugar. E ele, por toda a obra, é como se fosse um artifício narrativo do autor para explicar várias coisas, e o seu fim é muito representativo por isso. Ele morre em uma batalha contra o Houken, mas que só foi vencida pela genialmente estratégica de Hiboku, e é esse ato que faz Hiboku ser o principal, vilão / antagonista da obra até então. E mesmo morrendo e batendo em retirada, ele ainda assim mostra pro nosso protagonista o seu objetivo, mostrando aquela cena da visão de um general que é icônica, que é foda pra caralho. E além disso, na sua morte, ele confia a Shin, um ex-escravo que acabou de se tornar um soldado, um comandante de alguns homens. Ele confia a Shin a sua glaive, a sua poderosa arma que Shin usa até hoje. E diante de inúmeros homens fortes e velhos chorando, Oki parte como viveu, como um guerreiro orgulhoso montado em seu cavalo. Em quarto lugar, vamos falar de outra morte extremamente perturbadora. Vamos falar da morte de Aki em Chainsaw Man. Essa morte já é absurda no momento que Makima transforma Aki em um infernal do demônio pistola, em um infernal do demônio que matou a sua família, e ele, nesse estado insano, é forçado a lutar contra o Denji em uma das lutas mais angustiantes, perturbadoras e bonitas que eu já vi em um mangá, onde Aki se vê em uma luta de bola de neves com Denji, enquanto na realidade tá rolando tiro, morte, sangue, inocente morrendo, mas na mente fodida de Aki, ele só está brincando com seu amigo. E a gente vê a progressão dessa, entre aspas, brincadeira na mente do Aki, com o Denji chorando, porque na realidade ele tá chorando em ter que batalhar e matar o seu melhor amigo, E no fim a gente vê esse quadro do Denji sumindo e o irmão dele, que tinha morrido, com a casa que tinha sido levado pelo demônio pistola, aparecendo e ele falando pra jogar junto com ele. Vemos então o que aconteceu na realidade. Denji acabando de matar o seu melhor amigo de uma maneira traumática. E no fim, o demônio do futuro, o demônio que fez um pacto com esse garoto, falando que a sua previsão estava certa, que ele morreu da pior forma possível. Sendo que a gente vê aonde Aki está de fato, e é brincando com o seu irmão, aproveitando a infância que foi roubada dele no além. Essa é outra morte extremamente amarga, porque Aki morre dessa forma horrível, mas a gente vê de certo ângulo, Aki finalmente ficou livre desse mundo horroroso que ele estava inserido, ficou livre de todas essas tramas da Makima, demônio pistola. Ele finalmente pode curtir com a sua família de novo. Em terceiro lugar, One Piece de novo, mas aqui é a lista dos mangás, então meio que reseta, tá tudo certo. Vamos falar da morte que iniciou tudo, óbvio, a execução de Goldie Roger. Simplesmente a primeira página do primeiro volume, do primeiro capítulo de One Piece. O homem que começou a nova era que depois se tornaria a grande era da pirataria, cujas palavras lançaram todo mundo em busca do peculiar e misterioso tesouro One Piece, que dá nome à obra. Essa morte está aqui, além do seu lado icônico, também pela forma como a gente revisita ela de diversas maneiras, A gente vendo, por exemplo, o Smoker testemunhando a morte do Roger com ele rindo, e a gente tem essa parada de que os D morrem rindo. Depois disso, a gente tem a informação do Rayleigh que o Roger se entregou, que ele não foi capturado nem nada, ele já ia morrer e queria fazer da sua execução uma grande coisa, um grande símbolo. E depois disso a gente vê que ele decidiu morrer dessa maneira por saber o que o One Piece significa e a verdade do reino antigo, do século perdido, e querer fomentar a curiosidade nas novas gerações, Não foi simplesmente uma morte, foi um símbolo, foi algo a mais. Por causa disso, essa morte tinha que estar pelo menos no top 3. Em segundo lugar, vamos falar de Askeladd. Recentemente eu fiz aqui um vídeo sobre o Askeladd, Askeladd do cinzento, falando como ele é um personagem cinza e como isso deixa ele muito mais foda, mas fazer um personagem que poderia ser tão odiável, tão odioso, ter uma morte tão cinzenta, tão fora da caixa, que a gente sente tanto, é uma das maiores proezas de escrita que eu já vi. Toda a trajetória do Askeladd, toda a linhagem galesa e real e heróica que ele tem, e no fim ele achando que ganhou, mas aí vendo que o Rei Swain também não é bobo e falando pra escolher ou entre Canute ou entre o País de Gales, e aí simplesmente ele mata o rei e decide escolher os dois, tanto Gales,
tanto Canute, porque ele sabia que no momento que ele fizesse isso, Canute teria que tomar uma providência e, matando ele se tornaria o novo rei, e ele sabia que Canute nunca iria apontar suas armas para o país de Gales. Na sua morte, ele salvou as duas coisas, sendo um herói oculto. E no fim, ele ainda dá uma lição pro Thorfinn, que só tinha olhos para vingança, e ele diz: agora que eu tô morrendo, agora que eu vou morrer, o que tu vai fazer? Acho que você não pensou nisso, né? E esse sendo o gatilho para esse personagem ver que o caminho da vingança é completamente cego e superficial. Então ele é uma morte, além de muito bem feita narrativamente, ela é uma conclusão perfeita desse personagem, além de servir como principal choque do nosso protagonista e o que vai fazer ele começar a andar e se tornar, né, depois o protagonista que a gente vê. Mas em primeiríssimo lugar, a gente tá falando aqui de coração, de emoção, e a morte de Gyro Zeppeli em Steel Ball Run é uma que me marca até hoje. A gente tá falando aqui de um dos meus personagens favoritos. Eu absolutamente amo o Gyro Zeppeli e a forma como ele funciona no universo Jojo, a forma como ele quebra inúmeras regras, não só narrativas, mas da própria mitologia de Hirohiko Araki. Ele é um Zeppeli que é um protagonista, depois ele se torna um co-protagonista com o Johnny, mas na verdade toda a estrada, toda a corrida é fazer com que o Johnny se torne um protagonista, com ele sendo quem ele é, inspira o Johnny a tomar as rédeas da sua própria história de maneira literal e figurativa. E no fim, lutando contra Fanny Valentine, ele encontra o seu final de uma forma poética e da forma que Jojo adora demonstrar os seus personagens fodas morrendo. Mas essa morte não é só bem feita e icônica, mas também é uma passagem de bastão para o Johnny agora entender que essa é a história dele, sempre foi, e agora ele é o protagonista que ele sempre achou que ele seria. E talvez o fardo do protagonista é algo que ele não achou que seria tão pesado, porque até agora Gyro estava segurando isso pra ele. Então, por todos esses simbolismos e principalmente por tudo que esse personagem significa para mim, ele tinha que estar no primeiro lugar, e simples assim. Agora vamos para o top 10 definitivo, anime e mangá, eu quero que se foda. Em 10º lugar, Gesichter de Pluto. Em 9º lugar, Oki de Kingdom. Em 8º lugar, Erwin Smith de Attack on Titan. Em 7º lugar, Aki de Chainsaw Man. Em 6º lugar, Goldie Roger de One Piece. Em 5º lugar, Miki Makimura de Devilman Crybaby. Em 4º lugar, Jiraiya de Naruto Shippuden. Em 3º lugar, Askeladd de Vinland Saga. Em 2º lugar, Gyro Zeppeli, Steel Ball Run Jojo Parte 7. E em 1º lugar, Meruem, o rei das Meias Quimera em Hunter x Hunter. Tá aí o gabarito, e lembre-se, esse top 10 foi baseado completamente na minha opinião. E eu não tenho a memória de elefante, é capaz que eu tenha esquecido de alguma morte icônica que não está aqui, eu já peço perdão por isso. De qualquer maneira, sempre bom lembrar, deixa aqui nos comentários o seu top 10. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma repada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Rion Charles, Buruburu, O Gugas, Arrosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Honda, Matheus Santos, João Pedro, João Robin, Pedro Juqueira, Pedro Coelho APL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaka Magis, que eu dei baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Rian Benedito, Ibura, Carlos Moreira, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Guelk, Gabriel Zardo, Frosty, Chimboca Xota, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, MZ Guido, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hawk, Quebra-Cabeças, Project Watch, Monolith, Goiaba 2202, Hipnos 11, O Jardineira Jesus e As Árvores Somos Nozes, Devens, Vinhos de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Davi Martins e Salom, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, o Earth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovandi, Manjobão, Catraca, Makoto Fã do Dante, Branco Júnior, Richard K, Kaique Alexandre, Estúdio Launcher, Pesadelo 515, Elias, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Igor Viana, Caio Dutra, Uev, Yalim Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Fiat Pô Todo Fudido, Lucas J. Dantas, Iride, Dante, Meu Nome Se Lê, IE, Rude RS e Dimitri Alves. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos de Ferros de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!